Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, do sexo masculino, tenho 56 anos de idade. Sou pardo, tenho os cabelos grisalhos, olhos castanhos e uma estatura alta de 1,81 m. Hoje estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula, gente, é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. Vamos na aula de hoje? A aula de hoje, a nossa grande viagem hoje, sabe o que é? Sobre evolução. Nós vamos falar de evolução para vocês. Mas, Jonas, o que é a evolução? Gente, a evolução são justamente as mudanças, das características hereditárias que o indivíduo vai apresentando ao longo do tempo. Essas modificações ao longo do tempo, como você está percebendo aí, olha só, A evolução é esse processo pelo qual as espécies se modificam ao longo do tempo. A ideia da evolução contrapõe, gente, o chamado do fixismo. E isso, o fixismo era um pensamento dominante até os meados do século XIX e baseava-se na ideia de que as espécies elas eram imutáveis, não se modificavam e surgiram da mesma forma que são encontradas atualmente. Isso era o fixismo aí, beleza? Então isso é a definição de evolução que nós vimos aí com vocês. Agora, a gente não pode esquecer que tudo se comprova hoje graças a quê? As evidências evolutivas, as evidências da evolução, que são os fósseis. E isso, a paleontologia, ela é de extrema importância para o estudo de processo evolutivo. Os fósseis, gente, que são restos ou vestígios de organismos que viveram no passado e ficaram preservados. Com a ajuda dos fósseis, foi possível observar que as espécies que viveram no passado são muitas vezes bastante diferentes das atuais nos dias de hoje aí. Beleza, pessoal? Ok? Não esqueça desse detalhe importante. Agora, olha só. Mais um detalhe importante que a gente fala em evolução, que são órgãos homólogos e órgãos análogos. Eu vou mostrar aí primeiro para vocês, você está percebendo aí a homologia, os órgãos que são homólogos. O que é isso, Jonas? São estruturas que possuem a mesma origem embrionária, porém nem sempre a mesma função. O exemplo que nós temos aí, a nadadeira da baleia e o braço do homem, o braço humano, por exemplo, apresentam o mesmo padrão anatômico, isto é, a mesma origem embrionária, porém são usados com finalidades diferentes, com finalidades distintas. A mesma origem embrionária, no entanto, indica uma ancestralidade em comum. Isso que nós vimos agora foi a homologia. Agora, não esqueça de uma coisa que eu vou falar. Tá beleza? Sobre órgãos análogos. O que são órgãos análogos, Jonas? São órgãos que apresentam a mesma função, porém origem embrionárias diferentes. Vamos citar exemplo? A asa de um inseto e a asa de uma ave. Eles têm origem embrionária diferente, são indivíduos totalmente diferentes, um inseto e uma ave. Beleza? Mas eles têm o quê? Eles têm origem embrionária diferente, mas têm uma mesma função, que é voar. Aí nós caracterizamos como órgãos análogos aí. Beleza? Agora, a gente não pode esquecer, das estruturas, extremamente importantes, as estruturas que nós vimos antigamente que tinham determinadas funções e hoje, nos dias de hoje, perderam a sua determinada função. Beleza? Então a gente precisa falar dos órgãos aí que são os órgãos vestigiais. Esses órgãos vestigiais, que eles tinham alguma função anteriormente, eles perderam a função ao longo do tempo. Como, por exemplo, que nós vimos aí ainda há pouco, a nossa apêndice. A nossa apêndice, que fica lá no nosso intestino grosso, ela teve uma função importante nos nossos ancestrais, que era uma função importante, por exemplo, na digestão da celulose. Só que pelos hábitos alimentares diferenciados, ele acabou perdendo o quê? A sua função. Então a apêndice ela é um órgão que um órgão vertigial. Beleza? A gente não pode esquecer desse detalhe importante dentro de evolução sobre órgãos vertigiais aí. Beleza? E aí a gente não pode esquecer esses dois modelos de processos de evolução, tá? De células procariontes para uma célula eucarionte. Nós temos o primeiro modelo aí, que é o modelo autogênico.
né? Em nível celular e molecular, todos os seres vivos apresentam muitas semelhanças, indicando mais uma vez o compartilhamento de um ancestral em comum. Como você está percebendo aí, na teoria autogênica, o que essa teoria diz? Que a membrana plasmática, ela começou a se diferenciar e começou a entrar no citoplasma. Aí ela foi formando uma organela chamada de retículo endoplasmático, e esse retículo endoplasmático posteriormente foi dando origem à carioteca, originando aí uma célula que a gente caracteriza como célula eucarionte. Esse modelo é o modelo autogênico que você está vendo aí em cima. Mas nós tivemos primeiramente o modelo de uma endossimbiose, né? Esse modelo da endossimbiose, uma célula acabou, por exemplo, englobando uma bactéria, certo? Só que essa bactéria, ela acabou dando origem a duas estruturas importantes nas células, que foram as mitocôndrias e o cloroplastos, tá beleza? E essa teoria a gente chama da teoria da endossimbiose aí de extrema importância. Então não esqueçam que o nível celular e molecular, todos os seres vivos apresentam muitas semelhanças, indicando mais uma vez o compartilhamento de um ancestral em comum aí. Beleza? Não esquecer desses detalhes importantes. E agora nós temos as teorias evolucionistas aí para mostrar para vocês, não é verdade? A teoria evolucionista, nós temos aí primeiramente o criacionismo, né? Então nós temos aí a teoria de evolução, né? Nós temos aí o criacionismo, importante para você entender, tá beleza? Que todos nós, na teoria do criacionismo, nós fomos oriundos, né? De uma divina, uma parte divina, um Deus todo-poderoso que dá origem a um determinado indivíduo aí. Certo? Que a gente caracteriza esse processo como o processo do criacionismo, que a gente vai ver aí. Olha só, o criacionismo, as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes, um Deus, beleza? Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo. E as espécies são imutáveis, aí o fixismo, não é verdade? Esta teoria relaciona-se com a questão religiosa, né? Tem Deus aí envolvido. Agora, nós teremos os evolucionistas. Os evolucionistas, que nós vamos ver daqui a pouco quais eles são extremamente importantes para nós sabermos, né? Propõem a evolução das espécies por meio da seleção natural, conforme ocorrem as mudanças ambientais, né, que é o processo mais aceito hoje, a seleção natural juntamente relacionado com a genética aí, que nós vamos falar do neodarwinismo, não é verdade? Aí para vocês daqui a pouco. Vamos lá? Olha o primeiro aí, primeiro evolucionista importante, né, o grande Lamarck, né, o naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck, em 1744 a 1829, ele propunha o quê? A lei do uso e desuso, que consistia no desenvolvimento ou atrofiamento de parte do corpo, né? Ele dizia, se o indivíduo usa essa estrutura corporal, essa estrutura tende a se desenvolver. Se não usa, a tendência dessa estrutura a atrofiar. De acordo com seu uso ou desuso, respectivamente. Com isso, tais características seriam passadas ao longo do tempo para as gerações seguintes. O que ele explicou na lei da transmissão dos caracteres adquiridos aí. Beleza? Então, cuidado com isso aí, o que o Lamarck falou, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ele dizia que se o indivíduo desenvolvesse aquele órgão porque estava usando bastante, ele acabaria passando essa característica para os seus filhos. Beleza? Vamos viajar aí, continuar nossa viagem na evolução? Viaja comigo agora nesse grande naturalista, o Darwin, o Charles Darwin, 1809 a 1882. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns que se modificam ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples,
que viveram antigamente. Esse aí foi o grande Charles Darwin, e ele ainda falou mais. Olha só, ele disse, por exemplo, sobre a seleção natural, que foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Desse modo, somente as espécies adaptadas à pressão do ambiente são capazes de sobreviver, reproduzirem-se e gerando assim descendentes aí. Beleza? Essa seleção natural que depois, posteriormente, sabemos que corresponde a indivíduos que são melhores geneticamente. Beleza? Mas depois a gente vai ver isso aí. Sabe o que eu tenho agora? Eu tenho uma pergunta. O Léo tem uma pergunta para me fazer. Vamos lá, Léo. Qual é a pergunta? Fala aí. Professor, quem foi Alfred Russel Wallace? Olha aí essa pergunta do Léo sobre o Wallace. Isso! Quem foi o Wallace, né? Ele foi um renomado naturalista, geógrafo, biólogo e explorador britânico do século XIX. Isso! Conhecido por suas contribuições significativas para a teoria da evolução, principalmente o processo de seleção natural aí. Ele é mais conhecido por ter desenvolvido de formas independentes a teoria da evolução, olha aí, por seleção natural, em paralelo com quem? Sabe com quem? Com Charles Darwin. Beleza? Esse foi o grande Wallace aí, viu, Léo? Gostou aí, Léo? Isso aí, tô gostando de ver, você vai arrebentar no vestibular da UEA, hein? Parabéns, Léo, valeu! E aí, gente, depois veio o neodarwinismo, a famosa teoria sintética da evolução, né? Neodarwinismo ou teoria sintética da evolução surgiu no século XX e caracteriza-se pela união dos estudos de Darwin, a seleção natural, principalmente a seleção natural, com as descobertas na área da genética, né? Daí já sabiam já sobre a genética, né, graças aos estudos de Gregor Mendel, e aí fizeram a relação da seleção natural. Como ele disse, o Darwin, aqueles indivíduos que melhores se adaptavam ao meio ambiente, descobriram depois que ele era o quê? Geneticamente melhor. Beleza? Não esqueça desse detalhe importante aí, do neodarwinismo aí para vocês, beleza? Vamos continuar a nossa viagem? Vamos lá, viajando agora nessa questão extremamente importante, é a questão da Unesp 2017. Na figura estão representados exemplares de peixes, de aves e de mamíferos. As semelhanças de formato dos corpos e dos membros locomotores dos animais representados decorrem, vamos lá? Olha só, letra A. Da mutação que ocorre nos indivíduos em respostas às exigências adaptativas de ambientes com diferentes características, o que leva à irradiação adaptativa? Nada a ver. Letra B. Da ação da seleção natural, atuando sobre indivíduos em ambientes com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa? Cuidado com isso aí. Letra C. Da ação de seleção natural, atuando sobre indivíduos em ambientes com as mesmas características e que leva à convergência adaptativa. Beleza? Letra D. Da mutação que ocorre casualmente de indivíduos que vivem em ambientes com as mesmas características e que leva à irradiação adaptativa. E a letra E, da ação da deriva genética que permite a fixação de diferentes fenótipos em ambientes com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa. Qual é a resposta aí? Resposta letra C, da ação da seleção natural, que é extremamente importante sobre indivíduos de ambientes, né, com as mesmas características importantes aí. Beleza, pessoal? Na aula de hoje nós vimos sobre evolução, assuntos importantes para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste da UEA em todas as redes sociais.